que é ter coragem para você? Pular de paraquedas? Andar numa montanha russa? Voar de asa delta? Ou então aceitar os desafios que os seus amigos te dão nas redes sociais? Bom, o dicionário diz que a palavra coragem significa moral forte perante o perigo ou riscos, bravura, intrepidez, mas também diz que é firmeza de espírito para enfrentar situações emocional ou moralmente difícil. Se alguém já lhe disse que você é uma pessoa corajosa, vamos ver se é corajosa como esses 3 caras de quem eu vou contar hoje. Nos tempos em que Nabucodonosor era o rei da Babilônia, um povo muito especial estava cativo lá, o povo de Israel. Este rei, na época, era um rei muito vaidoso e muito arrogante. Tanto que mandou levantar uma imagem em sua homenagem, em homenagem aos seus deuses, feita de ouro. Mas não era só isso não. Na inauguração dessa imagem, todos os povos de línguas diferentes, nações diferentes, tinham que se prostrar em adoração a essa imagem. E quem não fizesse estava condenado a ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Sim, pensa num forno a lenha gigante, muito quente. Ali seria lançado todo aquele que não obedecesse àquela ordem. Mas, como eu disse, havia um povo muito especial cativo na Babilônia, conhecido por adorarem apenas um Deus. E ali, no meio desse povo, haviam 3 jovens judeus que também eram jovens peculiares e muito corajosos, como nós vamos ver. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias, ou como foram obrigados a aceitar na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens sábios, instruídos, que administravam a província da Babilônia e apesar de serem judeus, eram muito bem vistos pelo rei. No dia em que a grande imagem iria passar, foi dada a ordem. Pessoas de todos os povos, nações e línguas prostrem-se diante da imagem que o rei Nabucodonosor mandou levantar. Todos se prostraram, até mesmo a maioria do povo judeu. Porém, todavia, contudo, aqueles 3 jovens não se renderam e não se prostraram diante da imagem. Muitos devem pensar o seguinte: qual é? Eles só precisavam fingir, mesmo que adorem somente a um Deus, sei lá, finge lá, ajoelha lá na frente para ninguém notar que você não está gostando da situação, mas se disfarça lá, não tem nada a ver. Talvez deve ter sido isso que passou no coração de muitos judeus. Poxa vida, a minha vida está em jogo se eu não fizer aquilo. Mas não foi isso que passou no coração de Ananias, Misael e Azarias. No momento em que descobriram a rebeldia daqueles 3 jovens, o rei foi informado e este não gostou muito. Pelo contrário, ele ficou furioso, irado com aqueles 3 jovens e mandou-os chamar imediatamente. Assim que Ananias, Misael e Azarias chegaram, o rei Nabucodonosor disse o seguinte: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se vocês não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Se você se acha determinado e corajoso, se liga na resposta que esses três deram para o rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Bom, muitos vão chamar isso de loucura, fanatismo, insensatez, menos de coragem, né? Mas a questão aqui é, será que o caráter desses três jovens deveria ter limites? Eles tinham uma convicção em seus corações e acreditavam em algo. Não poderiam abrir mão do que aprenderam e viveram, do que provaram ser certo e bom, por causa da arrogância de um homem. Depois disso, já devem imaginar o que aconteceu, né? O rei, furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e, mandando amarrá-los, os três, mandou jogar dentro da fornalha. E a fornalha estava tão quente, que as pessoas que levaram os três jovens para dentro dela não resistiram e morreram só de ficarem perto da fornalha e serem atingidos pelo fogo. Mas a história não terminou aí. Depois dos jovens serem lançados na fornalha de fogo, o rei ficou numa posição onde ele conseguia enxergar lá dentro da fornalha e ver o que estava acontecendo com Ananias, Misael e Azarias. E o rei presenciou algo muito doido, algo que ele não conseguiu explicar. Eram 3 jovens, mas o rei viam 4. E os 4 andavam lá dentro como, sei lá, se estivessem no parque. O que o rei viu era muito doido. Por quê? Eram 4 homens que estavam lá dentro, sendo que ele jogou só 3. E os 4 estavam, tipo, passeando lá dentro. E esse 4º homem que o rei via, ele disse que era semelhante ao filho dos deuses. O que será que o rei queria dizer com isso? Que aquele 4º homem parecia um deus, parecia alguém glorioso que estava junto com aqueles 3 jovens lá dentro. E assim que o rei viu tudo isso, ele mandou chamar, sai para fora, falando o nome deles que eles chamavam eles lá na Babilônia, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, venham para fora. Tô vendo que não tá acontecendo nada com vocês. E então os 3 saem para fora. E o rei comprova, junto com todos que estavam ali, que eles não tinham sofrido nenhum dano. As suas roupas estavam intactas, os cabelos não tinha nada chamuscado e nem cheiro de fumaça eles tinham. Então o rei comprovou que o Deus daqueles 3 jovens era muito poderoso e temível. O que aprendemos dessa história extraordinária? Primeiro, coragem não é fazer o que as outras pessoas não fariam. Coragem é fazer aquilo que deve ser feito. Hoje, o certo e o errado, eles estão muito mutáveis. Muitos colocam de lado a sua moral, o seu caráter, aquilo que são por medo de desagradar ou por medo de perder algo muito importante. Mas as pessoas que são corajosas e determinadas provam que são assim, abraçando o que é certo, independente das consequências. Segundo, coragem não é dizer sim para tudo,
mas saber dizer não para aquilo que é ruim, mesmo que pareça bom. Há coisas que são tóxicas para a nossa vida, mesmo que não pareça logo de cara. Com certeza, para muitos, fazer o que o rei havia mandado não parecia nada demais, ainda mais se fosse para proteger a sua vida, né? Você lá, eu só me ajoelho, pronto, e Deus, salvei minha vida, tá tudo tranquilo. Talvez Ananias, Misael e Azarias seriam até mais engrandecidos pelo rei se eles tivessem feito isso, tivessem se prostrado diante da imagem, ganhado mais riquezas e tudo mais. Porém, aqueles 3 jovens sabiam que uma consciência limpa, um coração livre de arrependimentos, vale muito mais que qualquer riqueza ou qualquer glória que o rei poderia dar a eles. E terceiro e último, coragem não é confiar em nosso próprio entendimento, mas colocar a nossa confiança naquele que tem todas as nossas vidas em suas mãos. Independentemente do que aconteça no final, quando escolhemos o que é bom e o que é certo, Deus cuida de nós. Aqueles jovens sabiam do Deus a quem serviam, um Deus muito maior que qualquer rei e que somente ele e mais ninguém tinham controle de todas as vidas em suas mãos. Concluindo, eu não sei o que são as coisas ou pessoas ou circunstâncias ao seu redor que têm exigido de você algo que você sabe que não é certo, algo que te incomode, que deixe seu coração pesado, mas que te obriga a ceder por ter medo de não ser aceito, por perder algo que você considera muito importante, ou até mesmo essas coisas te oferecem aquilo que você tanto quer e te fazem acreditar que é só daquela maneira que você vai conseguir isso. Porém, nada nesse mundo consegue dar a paz para um coração que se deixa levar, que se deixa conduzir por caminhos tortuosos somente por medo de não ser aceito ou por querer tanto uma coisa e achar que só aquele caminho vai te dar. Por isso, eu quero te deixar um desafio. Tenha coragem. Coragem para quê, Evelyn? Coragem para ser diferente do que todo mundo está fazendo. Eu acho que a sua mãe já deve ter te dito, né? Você não é todo mundo, né? E essa frase está muito certa. Você não é todo mundo. Você não precisa andar na mesma mão só porque aquilo é legal, só porque aquilo é divertido, só porque os seus amigos estão fazendo. Você pode andar na contramão, você tem que ter essa coragem. Então eu digo para você, tenha coragem de ser um bom filho. Tenha coragem de dizer não e cuidar bem dos seus sims. Tenha coragem de escolher o certo, mesmo que você seja o único que vai fazer essa escolha. Tenha coragem de não deixar com que nada e nem ninguém mude o seu caráter e mude a sua essência. Tenha coragem de abrir mão daquilo que te faz mal. E tenha coragem, assim como Ananias, como Misael e Azarias tiveram, de confiar em Deus.